Excelente conselheiro Sérgio Ricardo, para relatar o processo 3 da pauta. Bom dia a todos, amigos conselheiros. Bom dia aos servidores dessa casa. Peço a Deus que abençoe nossa sessão. Aqui trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura de Acorizal, exercício de 2020, a gestão do senhor Clodoaldo Monteiro da Silva. A Secretaria de Controle Externo de Governo emitiu o relatório técnico preliminar que apontou 6 irregularidades subdivididas em 10 subitens e, após a análise da defesa, concluiu pela manutenção de todas essas irregularidades apontadas. A SESEX de Previdência apontou inicialmente 5 irregularidades e, após a análise da defesa, concluiu também pela manutenção de todas. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação dessas referidas contas. É a síntese do relatório, presidente Walter Albano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio Ricardo. Ao analisar o balanço geral anual da Prefeitura de Acorizal, verifico o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também limites legais relativos aos investimentos na saúde, bem como em relação aos repasses ao Poder Legislativo. Em relação ao Fundeb, foram aplicados 54,55% na valorização dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, descumprindo o percentual mínimo de 60%. As parcelas e os indicadores apresentados expressam a realidade contábil, financeira e orçamentária do município, e eu coloco isso numa tabela aqui no meu voto. Passando à análise dos autos, destaco que remanescem irregularidades gravíssimas e graves, que, no seu conjunto, comprometem a integridade das presentes contas. Ressalto que afastei as irregularidades gravíssimas AA03, 1.1, DA02, 2.1 e NA01, 5.1, bem como as irregularidades graves DB99, 4.2 e NB01, 6.1. Contudo, não foi possível afastar as demais irregularidades. Nesse sentido, dentre as irregularidades mantidas, menciono o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de R$ 1.873.000, e o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária dos segurados à instituição de previdência, no valor de R$ 505.000. Destaco que, pela gravidade dessas irregularidades mantidas, entendo ser razão suficiente para a emissão de parecer prévio contrário à aprovação dessas contas anuais de governo. Entendo necessário ainda determinar a abertura de tomada de contas ordinária, a fim de apurar possíveis despesas ilegítimas decorrentes de repasses realizados com atraso, bem como a ausência de repasses referentes às contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores. Pelo que está exposto aqui, voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação dessas contas anuais de governo da Prefeitura de Acorizal, exercício de 2020, sob a gestão do senhor Clodoaldo Monteiro da Silva, com determinação legal e recomendações constantes aqui na íntegra do meu voto. Presidente Walter Albano, esse é o voto. Muito bem, conselheiro Sérgio Ricardo. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio.
Aprovado por unanimidade. E, antes de ler o resumo, dirijo-me ao ilustre conselheiro Sérgio Ricardo para registrar a qualidade do voto, conselheiro. É difícil compreender que, nesse momento histórico da vida nacional, ainda um administrador público, né, uma autoridade política, se autoriza a reter e não repassar valores de contribuições previdenciárias. Um município pequeno e com um valor, eu diria, representativo, de quase 2 milhões de reais não repassados ao Fundo Previdenciário, aliás, de mais de 2, né, quando soma as duas contribuições, quase 2,5 milhões. Então, é isso. O voto tinha que ser dessa qualidade mesmo. E não nos agrada, absolutamente, presidente, reprovar contas, não nos agrada, nem é esse o trabalho e aquilo em que tanto se empenha esse tribunal, de orientar, de demonstrar para o gestor a preocupação que ele tem que ter com os repasses, com a gestão, uma gestão mínima. Né? E hoje eu tenho mais uma outra conta aqui também, de um outro município, que também vai pela reprovação no mesmo sentido da falta de gestão, da falta eu sempre digo aqui, o tribunal tem os mecanismos, o tribunal demonstra boa vontade, faz as reuniões, faz os congressos, previne, traz aqui pessoas de qualidade para qualificar, os próprios conselheiros nos seus votos, sempre mais no sentido orientativo, mas ainda, infelizmente, poucas vezes nós temos visto aqui contas serem reprovadas. É um bom sinal, mas ainda não é o sinal que a gente persegue. Perfeito, conselheiro. Aprovado, então, por unanimidade. Ia falar, senhor conselheiro Valditez? Desculpe. Obrigado, presidente. Não, só ia emendar, porque sabe o que acontece? Eu também tenho contas, conselheiro Sérgio, do município que, por 3 anos, pelo que eu já andei vendo, o prefeito não recolheu as parcelas das contribuições, nem dos segurados e nem patronal. E o problema maior está que, quando se fala em previdência social, se vê que os RPPS têm sérias dificuldades de se viabilizarem para poder fazer frente às demandas que virão. Isso compromete, na verdade, a receita do município no futuro, porque o que vai acontecer? Se o município, ou se o RPPS não tiver recurso suficiente para satisfazer as demandas, o município ou o contribuinte vai ter que recolher impostos para poder pagar aposentadorias e pensões. Isso é muito gravíssimo. Até anotei aqui para estudar, junto com o presidente Novelli, talvez sei lá, se um curso ou alguma coisa de capacitação ou de orientação para que os prefeitos deixem de fazer esses atrasos, porque traz prejuízo para a sociedade de um modo todo, não é só para o servidor público, não. Traz para a sociedade, porque, como já disse, a partir do momento que o RPPS não tiver dinheiro, alguém vai arcar com as consequências. Senhor conselheiro Valditez, esse assunto ele tem essa grandeza mesmo. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, ou seja, este tribunal, tem súmula vinculante sobre esse assunto. Então, talvez, na linha que Vossa Excelência levanta, talvez o tribunal, claro, por intermédio do nosso presidente, fazer uma espécie de um alerta geral para as autoridades. Olha, esse assunto está marcado e remarcado, né, doutor procurador? E todos que deixarem de cumprir vão ter problemas gravíssimos, inclusive na sua vida pessoal, na condição de responsável pela gestão. Ok? Obrigado. Aprovado por unanimidade o processo 1019 de 2020, relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, parecer prévio 31/2022, Prefeitura Municipal de Acorizal, contas de governo de 2020, parecer prévio contrário à aprovação, com recomendações ao Poder Legislativo, para que determine ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de medidas corretivas
determinação de instauração de tomada de contas ordinária. Publique-se.